Graça e paz, amados. Glória a Deus, estarmos mais um dia na casa do Senhor. E nós estamos iniciando hoje o nosso mês da família, né? A gente costumava fazer no mês de maio, mas esse ano nós estaremos, durante todo o mês de junho, tendo mensagens sobre família. Então, você que tem a sua família, não perca, aproveite, porque eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para fazer no meio das nossas famílias. Amém? Eu quero abrir a palavra de Deus no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13, versos de 1 a 22. Obrigada, Lúcia. Diz assim a palavra do Senhor. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Aminon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Aminon: você é filho do rei, e no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê. É que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão, por parte de pai, respondeu Aminon. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma me sirva a comida. E Aminon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo e Aminon disse: por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma os sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Aminon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e o encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou-a e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Aminon comer. Mas ele não quis e disse: mande todo mundo sair. Todos saíram. E Aminon disse a Tamar: traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Aminon, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei, e eu estou certa de que ele me dará a você. Mas Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia. E como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou, ainda mais do que a tinha amado antes. Então disse: saia daqui. Tamar respondeu: não, meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que o que você acaba de cometer. Mas Aminon não quis escutar o que ela dizia. Chamou o seu empregado particular e disse: tire essa mulher da minha frente, ponha-a para fora e feche a porta. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. O seu irmão Absalão perguntou: Aminon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã.
Afinal de contas, ele é seu meio-irmão. Não leve isso muito a sério. Assim, Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Amnon, mas ficou com ódio dele, porque havia forçado a sua irmã Tamar. Amém. Nós vemos aqui, amados, uma história relatada pela palavra de Deus. E o que nós queremos nessa noite falar sobre comunicação entre pais e filhos. Nós vemos essa história aqui sobre Tamar. Ela era filha de Davi, a sua mãe era a mesma mãe de Absalão, mas Amnon era filho de Davi com uma outra mulher. Então, eles eram meio-irmãos, mas Tamar com Absalão, eles eram gêmeos. Eram irmãos gêmeos. A comunicação no lar, ela pode ser verbal e não verbal. Ela pode ser positiva e pode ser negativa. Uma comunicação positiva, ela se expressa através de elogios, de apreciação, e uma comunicação negativa, ela se expressa através de críticas e comparações, geralmente pejorativas. E isso nós sabemos que acontece muito no seio dos lares. Esse tipo de comunicação. Uma comunicação dentro do lar é toda a diferença daquilo que a família vive, daquilo que os pais vivem, daquilo que os filhos vivem e recebem. Aquilo que você comunica na sua casa, no meio da sua família. Saiba que as pessoas que mais precisam ouvir uma comunicação positiva não é o cônjuge, são os filhos. Nós vemos aqui o exemplo na palavra de Deus de Davi. Quem não conhece o rei Davi, não é? Rei, um homem guerreiro, um homem valoroso. Nós podemos descrever vários adjetivos a respeito de Davi. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos a história dos filhos de Davi, nós vemos que ele foi tudo de bom e de melhor, menos pai. Davi não foi um pai presente. Quando nós vemos aí na história, a Bíblia diz que Amnon, ele se apaixonou por sua meia-irmã. E nós vemos que, de fato, Amnon, ele estava sofrendo, ele começou a emagrecer, ele começou a ficar irado, ele começou a ficar chateado dentro de casa, ele não comia, ele não conseguia dormir. Esse jovem estava sofrendo. Era uma coisa errada? Era, e Amnon sabia disso. E era por isso que ele estava sofrendo, porque ele sabia que era errado ele ter algo com a sua irmã. Apesar de que a própria Tamar fala que se ele falasse com o rei, ele com certeza não ia se recusar a dá-la como esposa de Amnon. Mas Amnon já estava tão doente que ele não quis saber. E Amnon não sabia o que fazer para resolver a sua situação. Ele estava lutando fortemente contra o desejo que ele tinha por sua irmã. E aí entra um personagem chamado Jonadab. Jonadab, ele era filho de Simeia, que parece ser mulher, mas não é. Simeia era homem, ele era filho de Jessé, irmão de Davi. E a gente vê, na hora que Samuel vai na casa de Jessé, para escolher um filho de Jessé como rei, para ungir, se dependesse de Samuel e de Jessé, Davi não teria sido escolhido, não teria sido ungido, porque eles pensaram em todos os homens, todos os outros filhos, menos Davi.
Então eu fico imaginando, e você pode imaginar também, que os irmãos de Davi devem ter ficado com raiva dele, devem ter ficado com inveja. E se eles não ficaram, mas viria um sobrinho de Davi, que teria dor de cotovelo. E esse alguém era Jonadab. A Bíblia descreve aqui, e nós vemos, Jonadab, ele praticamente morava no castelo. Mas ele não era filho de Davi, ele era sobrinho. Mas ele se dava bem com os irmãos, com os primos, e ele vivia no castelo. E nós vemos quando Jonadab chega, e a Bíblia chama, essa versão aqui, não tem essa palavra, mas a Bíblia chama Jonadab de um homem muito sagaz. E nós sabemos que o outro ser que a Bíblia chama de sagaz é Satanás. Então, na Bíblia, 2 seres que foram chamados de sagaz. Foi Jonadab, sobrinho de Davi, e o diabo. E aí nós pensamos, Jonadab, ele não estava na sua casa, ele estava no castelo. Ele sabia, ele conhecia tudo do castelo. O desejo de Jonadab era ser príncipe também. O desejo dele era que o seu pai estivesse no trono como Davi estava. E por isso, com certeza, Jonadab tinha muita inveja da família real. E nós vemos que ele se dava bem com Aminon. E quando ele chega para Aminon e ele vê que Aminon está desfalecendo, está terrivelmente com uma aparência de muito doente, e ele chega, o que está acontecendo com você? Nós vemos que até então, ninguém no palácio prestou atenção em Aminon. Ele não estava se alimentando, ele não estava saindo, ele estava recluso, ele estava taciturno, ele estava irado, mas ninguém percebeu. E quem percebeu? Jonadab. Jonadab olhou e viu que tinha coisa errada com Aminon. E ele pergunta, o que está acontecendo com você? Por que estás assim, perdendo peso a cada dia? E Aminon fica pensando, de repente, alguém me enxergou, ele me viu, então ele é meu amigo, posso abrir o meu coração. Porque até então Aminon não tinha falado para ninguém. E ele vai e diz que está apaixonado por sua irmã Tamar, mas que ela é virgem, ele não poderia ter nada com ela. E imediatamente recebe um conselho de Jonadab. Jonadab conhecia a rotina do castelo. E ele diz, pois deite-se na sua cama, finja-se de doente, não precisava mais muito, ele já estava com uma aparência de doente, finja que você está doente e o rei, seu pai, virá visitá-lo. E quando ele vier, o que você pedir, ele vai fazer. E assim Jonadab fez. Fingiu-se de doente, o rei Davi foi visitá-lo, e Jonadab já tinha armado tudo. Quando ele chega, Aminon só fala, eu gostaria que a Tamar, minha irmã, viesse fazer bolinhos para mim. Amados, a gente fica pensando como pais, como adultos, o castelo tinha muitos empregados, uma infinidade de empregados. Por que Davi não pensou, por que Aminon quer comer bolinho que Tamar vai fazer? Sendo uma princesa, morando num castelo, será que ela sabia fazer alguma coisa? Que fosse diferente, que despertasse a fome de Aminon? Mas Davi não pensou, graças a Deus, É só uma coisa simples, manda recado para Tamar, Tamar vá lá com seu irmão Aminon e faça bolinhos para ele comer. E assim aconteceu. E nós vemos pais
ausentes, eles não têm tempo para os filhos. Eles têm tanta coisa para fazer. Davi tinha as guerras, Davi tinha o exército que ele tinha que olhar, que ele tinha que cuidar. Davi tinha muitos afazeres. Ele não tinha tempo para cuidar dos seus filhos. Ele não tinha tempo para olhar a sua casa, ele não tinha tempo para ver o que estava acontecendo na sua casa. Ele não teve nem tempo de ver como Aminon estava. O que é que você tem? O que é que você está sentindo? Você está doente de quê? Não. Ele só queria os bolinhos e Davi manda a sua filha Tamar fazer os bolinhos para Aminon. Não é diferente dos lares hoje. Normalmente, nós pais pensamos que a nossa obrigação maior é dar o melhor para os nossos filhos. É eles terem de tudo do bom e do melhor, comerem do melhor, poderem passear, poderem se vestir bem, poderem ter os melhores brinquedos. Essa é a preocupação dos pais. É dar aquilo que ele não teve. Eu não tive praticamente nada, vocês podem ter tudo. Mas não é o que os filhos precisam. Os filhos precisam muito mais do pai do que o pai precisa ganhar dinheiro. Não que o dinheiro não seja necessário, amados. É necessário. Mas, depois que nós temos filhos, as nossas prioridades precisam mudar. Às vezes, nós achamos que a gente dar tudo que os nossos filhos querem a tempo e fora de tempo, nós estamos criando uns filhos bons, o filho da melhor maneira. Ah, mas o meu filho tem tudo que eu nunca nem imaginei que eu pudesse dar isso para ele. Por que vai reclamar? Eu não preciso estar ali olhando, eu não preciso estar cuidando, porque ele já tem de tudo, eu já coloco de tudo dentro de casa. E isso acontece em todo lugar. Você olha para o seu filho, ele pode até não estar com uma aparência muito boa, mas não está acontecendo nada não, é porque é jovem, jovem é assim mesmo. E não dá atenção, não pergunta, não senta, não para conversar, para indagar, para saber o que você tem, o que está acontecendo. Querido, se nós prestarmos atenção nos nossos filhos, a gente aprende a conhecer a face deles de cada momento. Se estão chateados, se estão alegres, se estão entristecidos, se estão preocupados, se estão ansiosos, porque eles deixam transparecer. A questão é, precisamos ter olhos próprios para enxergar. Porque senão a gente não vê. Não conseguimos enxergar. Enquanto que para o pai, o melhor que ele pode fazer é dar tudo o que o filho precisa. Ele nunca pergunta o que o filho quer de fato e de verdade. Porque ele já dá tudo o tempo inteiro. Mas nunca chega para perguntar. O que você está precisando? Como você está? Como você tem andado? É deixar o filho abrir o coração. Os filhos de hoje não conversam, se antigamente não conversava, hoje praticamente acabou a comunicação nos lares. O pai e a mãe não conversam, imagina os filhos. Os pais estão em algum outro cômodo da casa, mas os filhos, geralmente, se não estão na escola, estão no quarto, no celular, ou na televisão. E se está em casa, está no quarto, está alimentado, está com saúde, está tudo bem. Não tenho com que me preocupar, eu tenho filhos maravilhosos. Mas a gente vê filho com tudo o que se podia imaginar da época ele tinha.
Mas qual era o desejo dele? A irmã. Não faltava mais nada. Um menino que tinha de tudo, mas o que é que ele quis? Algo que ele não deveria querer, algo que ele não poderia ter. E ele tinha um pai bem propício, que não tinha tempo para prestar atenção. Um rapaz que estava com problema dias e dias, sabe lá, a Bíblia não diz quantos dias Aminon estava com esse problema. Ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém prestou atenção. E aí entra pessoas que nós muitas vezes permitimos que entre na nossa casa e que nós não conhecemos o seu coração, não conhecemos o que vai na sua mente. Davi nunca imaginou que teria um sobrinho que participaria das benesses de tudo, era um sobrinho aproveitador, digamos assim, que se beneficiava de tudo que tinha no castelo. Mas o seu coração era perverso, o seu coração era mau. E ele não estava ali para fazer bem a ninguém, muito pelo contrário. Ele estava ali esperando uma oportunidade onde ele realmente se revelaria quem ele era. E foi justamente o que aconteceu. Deu esse conselho para Aminon. E Aminon seguiu à risca. Amados, o nosso lar é para ser um lugar onde nós sabemos o que está acontecendo o tempo inteiro. É um lugar de intimidade. É um lugar onde nós somos quem nós de fato somos quando ninguém está vendo. A nossa casa é para ser o nosso esconderijo. Não podemos pensar que qualquer pessoa que vem, porque é amigo, é amiga da minha filha, então pode entrar e entra e às vezes já vai direto para os quartos. E você não sabe quem é a pessoa, você não conhece os pais da pessoa, você não conhece a índole da pessoa, você não conhece a fala da pessoa, o que ela pensa, o que ela acha, como ela é, como ela vive. Mas aí é amiga da nossa filha, do nosso filho, então é nosso amigo também. E isso é muito perigoso. Lembram do jardim do Éden? O que é que o Senhor disse para Adão? Para Adão guardar e cultivar o jardim. Essa palavra guardar, eu estava olhando, pode ser que até esteja errado, mas ela é uma palavra que vem do latim guardare, e aí também no italiano, ela pega o sentido de guardar, olhar, de vigiar. Eu não sei se Adão cultivou o jardim, mas ele não guardou. Por quê? Quem entrou no jardim? Satanás. Satanás se travestiu, se é esse o termo, né? Usou o corpo da serpente. Alguém teria como saber? Eva conversou com ele. Mas será que Eva conversaria com a serpente se ela soubesse que era o diabo? Com certeza não, não é? Mas ele entrou num lugar que deveria ser guardado. E aí aqui nós vemos na história o nosso Jonadab. Ele também era sagaz. E ele também entrou no palácio. Jonadab, quando entrou ali, ele sabia que um dia ele teria oportunidade. Eu não sou príncipe, mas eles também não são. E ele esperou, e a sua hora chegou. Davi não guardou a sua casa. Isso serve de exemplo para cada um de nós. Não deixe qualquer pessoa entrar na sua casa, se não é de sua confiança, se não é uma pessoa de boa índole que você conhece. Principalmente quando se trata dos nossos filhos. Quem são os amigos dos seus filhos?
qual é a índole deles, qual é a mentalidade deles, o que é que eles pensam, como eles se comportam, qual é a vida que eles levam, como eles são nas suas casas. Aminon, ele com certeza era um rapaz inteligente. Ele tinha o desejo pela sua irmã, mas Aminon nunca pensou de fazer o que Jonadab aconselhou. Aí você vê, a gente pode dizer, mas ele era sem vergonha também, não é? Porque ele queria pegar a irmã dele. Mas a gente vê, a Bíblia não fala que Aminon estava tramando isso. E eu fico pensando, ele deve ter achado uma ótima ideia de Jonadab, não é? Mas ele não tinha pensado nisso até então. Mas ele já estava no nível de loucura tão grande, de ira, eu diria até que de depressão, porque ele estava recluso, ele não saía mais, ele não se alimentava mais, ele estava terrivelmente doente. Então, estava suscetível a conselhos malignos, que foi o que ele recebeu de Jonadab. E ele nem pensou. Ele achou uma ideia muito boa, ele nunca tinha pensado naquilo, mas ele achou uma ideia muito boa e já colocou em prática. Quando nós não cuidamos, alguém tenta destruir. Quando nós não vigiamos, alguém pode estar de olho. Mas a responsabilidade é nossa. No jardim, a responsabilidade foi dada para Adão. O jardim era a casa deles. E a Bíblia diz que ele foi colocado lá para guardar e cultivar. O nosso lar é a nossa casa, é nossa. Não é para compartilharmos com ninguém, não temos necessidade disso. Eu sempre lembro da história do rei, que eu não lembro agora o nome dele, mas que quando vieram os estrangeiros e ele levou para a casa do Senhor e mostrou tudo que tinha na casa do Senhor. Alguém lembra o nome desse rei? Josias? Ezequias. O rei Ezequias. Ele abriu as portas do templo e mostrou tudo o que tinha de lindo, de valioso na casa do Senhor para os estrangeiros. E quando eles foram embora, o profeta já o avisou, né? O que iria acontecer. E anos depois, o que aconteceu? Foi saqueado e tudo da casa do Senhor foi levado junto com todos os moradores de Jerusalém, foram levados cativos. Então, amados, muitas vezes a nossa ingenuidade dá oportunidade para quem tem um olhar sagaz, esperto. Muitas vezes nós somos ingênuos, porque nós olhamos a aparência, mas o Senhor é que conhece o coração. Nós não temos como ver pela face de alguém se a pessoa presta ou se não presta. Muito mais se for sagaz, não é? Como a Bíblia chama aqui Jonadab. Ele era sagaz. A nossa casa é o lugar que você, quando chega, tira o sapato. Se usa peruca, tira até a peruca, né, para dar uma refrescada na cabeça, na careca. Né? Quem usa dentadura, pode tirar a dentadura, porque eu estou na minha casa, não é? Eu posso tirar a camisa, se é homem. Ou seja, você fica à vontade. Por quê? Porque é a nossa casa. Nós não podemos fazer isso fora da casa, mas na nossa casa nós podemos. Não é verdade? Nós somos quem de fato somos na nossa casa. Os vizinhos também sabem quem nós somos na nossa casa, dependendo de como é o nosso comportamento, não no sentido de se aparecer, mas no sentido de falar. Nós somos quem nós somos de fato, né? Não nos escondemos. Na nossa casa, nós somos quem nós somos, de verdade. E nós vemos, amados, que Aminon, ele estava apaixonado pela sua irmã, mas depois era tão errado, ele estava tão doente, que depois do fato ocorrido,
ele enxota a sua irmã. Tira esta daqui e põe para fora. Nem chamou ela pelo nome. E ela tentando fazer com que ele entendesse que esse fato de botá-la para fora era pior do que ele já tinha feito com ela, que era estuprá-la. Mas ele não se importou. Mesmo ela sendo princesa, ele chama o servo, deita esta fora e fecha a porta após ela. Queridos, a gente vê, não conseguimos imaginar, como mulher nós conseguimos imaginar o sofrimento de Tamar, a dor de Tamar, a humilhação naquela época, fazer isso com uma mulher, ela ficava desgraçada pelo resto da sua vida, ela não tinha mais valor nenhum, apesar de ser uma princesa, de ser filha do rei, mas ela agora estava condenada à humilhação, porque homem nenhum mais em Israel poderia se aproximar de Tamar. Ela não poderia mais ter uma família. Mas Tamar tinha um irmão, Absalão. E Absalão tomou as dores de Tamar. Mas ele ainda tentou remediar com Tamar. Minha irmã, não faça escândalo, não faça barulho, que as pessoas não ouçam. É teu irmão, nós somos família. E leva Tamar para sua casa. E Tamar fica na casa de Absalão. Aminoam continuou com a sua vida. Tamar ficou com a sua dor, com a sua ferida, com o seu prejuízo, com a sua humilhação e passou. Todo mundo pensa que acabou. Tamar pensa que acabou. Aminon pensa que acabou. Davi pensa que acabou. Mas tem duas pessoas que sabem que não acabou. E essas duas pessoas é Jonadab. Quem se arrisca a dizer o segundo? Absalão. Quando aconteceu o fato, a Bíblia diz que Absalão não falou nada, porque ele odiava o seu irmão pelo que ele fez com a sua irmã. E aí, passam-se, a Bíblia diz que passaram-se 2 anos sem que nada acontecesse. Davi poderia ter castigado Aminon, ter feito alguma coisa com Aminon, porque foi isso que Tamar talvez esperou, e era isso que Absalão praticamente tinha certeza que o seu pai faria, era castigar o seu irmão. Davi deve ter gritado. Davi, ele era muito, como é que se diz? Isso não é espontâneo. Ele sofria o momento da forma assim, né? De se descabelar, de chorar, de se prostrar e de não querer comer. Ele era dramático, né? Ele era dramático. Deve ter feito todo esse show, pelo que Aminon fez a Tamar. Mas não tomou providência nenhuma. Ele não fez nada. Passou aquele momento, todo mundo voltou às suas vidas como se nada tivesse acontecido. Mas havia uma menina que estava morta por dentro, pelo que o seu próprio irmão fez. E a Bíblia nem fala que Aminon se arrependeu, nada. Simplesmente o tempo passou e a Tamar ficou no prejuízo. O seu irmão, Absalão, que não falou nada, ele não disse nada, esperou e nada aconteceu. Quando passa 2 anos, a Bíblia diz que Absalão, ele estava tosqueando no Monte Baal, e ele vai lá com o rei, e chama o rei, porque ele vai dar uma festa, por causa da tosquia, eles vão se confraternizar, não é, e tal, e ele vai lá,
e pergunta do rei, convida ele e os seus irmãos. E Davi diz: não, meu filho. Isso está a partir do verso 23. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E estou com ele, Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse a Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Me diga, se um pai aqui, que tem um pouquinho de visão, que será, né? Mas se Davi não pensou por que Aminon queria comer bolinho da mão de Tamar, ele ia pensar que Absalão estava com segundas intenções. Não ia pensar nunca, não é? Então disse Absalão: deixa ir ter comigo Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? A gente até pensa que o rei aqui se tocou, né? Não. Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele a Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. 2 anos, e agora nós vemos aqui que Absalão tomou uma decisão de fazer algo que nem passou pela cabeça do seu pai. Davi não conseguiu enxergar um filho doente de amor pela irmã, e também não conseguiu enxergar Absalão durante esse tempo por causa de sua filha e irmã dele. Davi não enxergou absolutamente nada. Ele continuava vivendo, lutando as suas guerras, mas ele não sabia o que acontecia de fato na sua família. Bora, celular, abra, por favor. Acho que meu dedo está suado. Se alguém quiser danificar a sua intimidade, a sua casa, ela vai vir com um modo grosseiro? Não. Vai vir como uma pessoa boa, não é? É o nosso Jonadab. Ele se fazia de uma pessoa boa. E Jonadab, nós vemos logo mais no texto, que Jonadab viu a face de Absalão depois que Aminon estuprou a sua irmã. O rei não enxergou. Eu não sei se hoje tem pais que só dão atenção para os seus filhos quando eles adoecem. Eu acho que tem pais que nem quando adoecem, né? Não dá atenção. Porque, amados, por incrível que pareça, para os pais, se o filho está alimentado, aparentemente com saúde, está saudável, vai para a escola, você já tem tudo o que precisa. Então, não tem por que eu me preocupar. Eu pago escola, não falta nada, eles têm tudo que eu nunca tive, portanto, agora é estudar, se comportar e responder positivamente ao meu esforço. Isso é o pai, cabra macho. Tem que responder positivamente a todo o esforço que eu faço, para dar tudo que você tem. Você tem tudo que o seu coleguinha não tem. Você tem muito mais. Esse é o pensamento do pai. Nós vemos que quando os irmãos de Absalão vão para a tosquia, todos os irmãos vão, Jonadab não é irmão,
então ele fica no palácio, ele não vai. E aí, exatamente como Absalão tratou com os seus servos, para que fizessem quando Amnon estivesse com o coração alegre, já estivesse bebido bastante, vão lá e dê cabo da vida dele. E foi isso exatamente que aconteceu. E nós vemos que Jonadab, que continuava no palácio, eu fico imaginando assim, quando Absalão vem e chama, Jonadab, pelo que vemos, ele está sempre por perto dos acontecimentos. Por quê? Porque ele tem uma tarefa muito importante ali, que é acabar com aquela família. E nesse dia da tosquia, Jonadab com certeza já estava esperando o que ia acontecer, porque ele sabia, ele tinha visto a face de Absalão quando aconteceu o estupro com a sua irmã. Amnon morre, automaticamente, aqui no texto você vê, a Bíblia diz que todos os outros irmãos sobem nos seus mulos e voltam para o palácio. E saem todos desesperados e gritando, e aquela confusão, porque um já estava morto lá. E antes que eles cheguem, a Bíblia diz, antes que eles cheguem lá no palácio, alguém já vem correndo e traz a notícia para o rei que Absalão matou todos os filhos do rei. E aí Davi, dramático, cai no chão desesperado, querendo se enterrar vivo, né? Porque todos os filhos do rei morreram, mas chega Jonadab e diz, não pense, ó rei, que todos os seus filhos morreram, porque apenas foi morto Amnon. Apenas foi morto Amnon. Porque já estava escrito na face de Absalão que ele o mataria pelo que ele fez com Tamar. Aí nós imaginamos, não é, como o ser humano maquinou e deu tudo certo. E na hora lá ele estava, não pense, rei. Ele não estava lá na festa, ele não estava na estrada, ele estava no palácio, mas ele já sabia que a única pessoa que seria morta naquele dia era Amnon. E quando nós vemos aqui Absalão convidando seu pai, os seus servos e os seus irmãos, nós podemos imaginar, amados, que se Davi tivesse ido, é capaz que Absalão teria matado o irmão na frente dele. O pai era capaz que teria visto a morte do seu filho pelo outro irmão. O rei não foi, não podemos afirmar que poderia ter sido assim, mas Amnon foi morto. Esse era o plano de Absalão. E infelizmente nós vemos o quê? Que por causa disso, Davi não só perderia Amnon, mas algum tempo depois ele perderia também Absalão. Consequência do que aconteceu lá atrás. Por falta de uma atitude, por falta de uma voz de pai, de um conselho de pai, de uma atenção, de relacionamento, de comunicação positiva dentro de casa, no meio da família, os relacionamentos dos filhos chegaram nesse nível. Saiba de uma coisa, homens, pais, vocês não são reprodutores, vocês são pais. Deus não chamou os homens para serem reprodutores, Ele chamou os homens à paternidade, assim como a nós, mulheres, não somos reprodutoras. Deus nos chamou para a maternidade, para termos filhos, para sermos mães, para sermos pais dos filhos que o Senhor nos dá. Eles não são seus e nem meus, eles são do Senhor, mas Ele nos deu para que nós cuidemos deles. Você que faz todas as vontades do seu filho, tenha muito cuidado. Não estou dizendo que você não pode agradar, que você não pode mimar, não é isso, queridos. Mas muitas vezes,
nós estamos, na nossa mente de pai e mãe, nós deturpamos as coisas, a realidade do mundo. Deus nos deu filhos para nós criarmos e devolvermos para Ele. Os pais, vocês serão cobrados pelos filhos que o Senhor tem lhes dado. Não somos nós as mães, não. Vai ser os pais que vão ser cobrados pelo Senhor. Prestar contas da herança que o Senhor colocou na mão de cada um de vocês. Então, não adianta pai colocar a responsabilidade da educação na costa da mãe. Não é a mãe. O sacerdote da casa é o pai. Pai, você é responsável. Se alguém bater lá na porta e chamar, eu quero saber cadê o pai do fulano aqui. Está aqui, é esse varão valoroso. É o pai que tem que responder. Nós somos mães. Hoje, eu estava até falando com o pastor Eliakim, que a gente vê hoje a cultura do mundo, ela coloca a mãe lá num pedestal, né? Tanto que no dia das mães você vê o negócio como é. No dia dos pais é mal uma propagandazinha, né? Assim, bem furrequinha na televisão. Mas a mãe é a poderosa. Está errado, amados. A gente não vê Cristo falando de Maria, de sua mãe, a gente vê Ele falando do Pai. O Pai. É o Pai que protege, é o Pai que responde, é o Pai que tem que estar presente, é o Pai que tem que conhecer, é o Pai que tem que ter uma comunicação positiva, de relacionamento, onde o filho pode chegar e dizer, pai, eu fiz isso, 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 e foi muito errado, mas eu fiz. O filho precisa ter liberdade para conversar com os pais. Muitas vezes, queridos, nós somos os santarrões que os nossos filhos não conseguem se aproximar. Porque existe uma barreira muito grande. A gente é santo e eles são tão pecadores. Porque fazem tantas coisas erradas e a gente acha que já alcançou um outro nível. Engano do diabo. Os nossos filhos precisam ter uma via de acesso ao nosso coração, ao coração do Pai. Ele precisa ter liberdade, sentir confiança. O meu Pai, eu tenho um Pai, onde eu posso chegar com Ele, onde eu posso confessar tudo para Ele. Nós fazemos isso com o nosso Pai que está nos céus. Precisamos fazer com os pais daqui também. Os seus filhos precisam ter essa liberdade. Porque muitas vezes, se acontece alguma coisa e a gente percebe alguma coisa na face dos nossos filhos e a gente vai perguntar, eles mentem. Porque não sentem liberdade nem confiança para falar, porque se for falar pode ser que até apanhem. E por isso eles se fecham. E aí os amigos Jonadab que estão lá fora se aproveitam da fraqueza do coração dos nossos filhos. Amigos, amados, um amigo do inferno, ele destrói. Apesar, ainda que você tenha ensinado, se esmere no fazer, mas também precisamos prevenir e guardar os nossos filhos desse tipo de amizade. Precisamos dizer não, precisamos estar atentos, precisamos amar os nossos filhos, mas não para mimá-los e tornar seres individualistas, egoístas, injustos. Não. Precisamos inculcar a palavra de Deus na mente deles, no coração. Deuteronômio 6:6. Vamos inculcar a palavra do Senhor no coração dos nossos filhos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. É nossa obrigação ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. A gente não obriga eles a tomar vacina, não obriga a tomar remédio, não obriga a comer alguma coisa que a gente fez, não, você vai ter que comer.
Por que a gente não pega eles da mesma forma para ensinar a palavra de Deus? Se a palavra de Deus estiver inculcada, enraizada neles, eu não digo que não vai acontecer alguma coisa, mas com certeza eles têm muito mais chances de sair vitoriosos das armadilhas de Satanás, se eles tiverem a palavra de Deus como base, como alicerce nos seus corações e mentes. E essa responsabilidade é nossa, não é do mundo, não é da escola. Hoje a escola está até perigosa. Alguém pode até cortar essa fala, né? Porque de repente, também não sei. Mas, queridos, é sério. O mundo está com planos terríveis contra os nossos filhos. Como nós vamos combater se os nossos filhos não conhecem o Senhor? Eles vão se resguardar em quem? Eles vão confiar em quem? Se não tem liberdade para chegar com o pai e dizer que fez alguma coisa errada, não tem essa liberdade, não tem acesso ao coração do pai, o pai não se permite sentar no chão e ouvir o seu filho. Muitas vezes, os filhos, eles não falam as coisas para a gente não se chatear, para não nos preocuparmos, para não ficarmos aflitos. Eles querem poupar os pais, não é porque são maus. A mesma coisa são os pais. Não é porque a gente é mau, que é o mal dos nossos filhos, não é porque a gente se preocupa, fica aflito, fica ansioso, sofre com alguma coisa em relação aos filhos. Mas a comunicação positiva, ela precisa ter um caminho dentro da nossa casa. Ela precisa ter ramificações que alcance o coração da mãe, alcance o coração do pai, e o coração dos filhos sejam alcançados nessa comunicação. Que os filhos tenham liberdade para chegar com você e conversar. E você não vai brigar, e você não vai gritar, e não vai xingar, não vai querer bater, você vai ouvir. Eu fico pensando que a melhor coisa do mundo é a gente saber que os nossos filhos têm confiança em nós. Que eles podem chegar a qualquer momento e falar o que quiser e serão ouvidos. Sem xingamento, sem briga, sem confusão. Isso é um privilégio. Você ter o coração dos seus filhos, você ter acesso ao coração dos seus filhos e saber que eles estão falando a verdade. E o filho saber que o seu pai fala a verdade, que ele não mente, que ele não engana, que ele não trapaceia, e que sempre está pronto para ajudá-lo. Queridos, a comunicação positiva, ela tem a sua luz própria. E quando a comunicação no lar está deteriorada, está estragada, a luz da comunicação positiva consegue consertar aquilo que se estragou. Nós só precisamos fazer aquilo que é o nosso papel, sermos pais e mães, não sermos juízes, não sermos advogados, não sermos adversários, não sermos inimigos dos nossos filhos. Vamos cuidar das nossas casas, dos nossos filhos, da nossa família. Vamos ser exemplo, vamos ser referencial. Os nossos filhos precisam de referência mais do que nunca hoje. Que não sejam as pessoas do mundo, os amigos, o professor de não sei que lá, não sei quem, fulano, vizinho, que seja a referência do seu filho, que seja você a referência dele. E quando ele pensar em referência, ele não vai pensar em mais ninguém. A minha referência é o meu pai. Isso é muito importante. Deus nos chama a responsabilidade hoje de sermos pais e mães para os nossos filhos, de não sermos generais, nós não seremos executores. Deus nos chama para sermos pais e mães para os nossos filhos, com responsabilidade. E tudo mais o Senhor vai fazer. É Ele que faz todas as coisas.
Mas aquilo que é meu papel e é seu papel, Deus não vem fazer. Nós temos responsabilidades e precisamos exercer, cumprir a responsabilidade que nos toca. É sermos pais e mães, bons pais e mães, queridos. Se nós formos isso, Deus faz todo o resto. Uma coisa interessante, criança, ela presta atenção em tudo e ela entende tudo. Só tem um problema. Na hora que ela vai repassar, ela não tem entendimento nem discernimento. E ela passa tudo trocado. É interessante isso, né? Mas elas entendem. Mas na hora de transmitir, elas gravam com fidelidade, mas na hora de transmitir, elas não conseguem retratar com fidelidade. Então, por isso, nunca pense que o seu filho não entende. Eles entendem tudo. Quem não entende somos nós. Por achar que eles não entendem as coisas, ou que têm uma determinada idade para poder entender. Eles entendem desde pequenininho, amados. Gravam tudo. Reproduzem de forma equivocada. Mas eles entendem e eles gravam tudo. Nós precisamos ser a família que os nossos filhos precisam. Precisamos ser esse pai e essa mãe. Tudo que Deus fez foi para nos perdoar. Ele fez para ser nosso pai. E será que nós estamos sendo exemplo através do qual a nossa família pode ver ao Senhor? Pense você hoje como pai e mãe. Você acha que os seus filhos, olhando para você, para mim, eles conseguem ver Deus naquilo que nós estamos comunicando para eles? Precisamos estar atentos a tendências e inclinações na vida dos nossos filhos. Precisamos prestar atenção. Não precisamos, não, mas eu tenho que estudar para fazer isso. Não, amado, você aprende a conhecer a sua cria. A gente conhece eles. E se a gente prestar atenção, sabe quando eles estão mentindo, quando estão querendo enganar, quando estão querendo fazer coisa errada. A gente consegue identificar. Precisamos estar atentos para que não deixemos brechas e um corpo estranho chamado Jonadab venha danificar a sua casa. O que você tem falado para seus filhos para construir a segurança a eles? Como tem sido? Se nós não gastamos tempo com os nossos filhos, como eu já falei, nós seremos reprodutores e não pais e mães. Mas nós somos chamados justamente para sermos pais e mães. Eu quero ler uma referência aqui. Eu esqueci de anotar. Lá em João capítulo 1, acho que é João capítulo 1. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E quando a luz resplandece nas trevas, as trevas se dissipam. Pode ser que até aqui você possa estar pensando, fiz tudo errado com os meus filhos, mas nunca esqueça que todas as coisas foram feitas por intermédio da comunicação, e a comunicação positiva foi através da fala que o Senhor fez, criou todas as coisas. E a comunicação positiva, ela sendo exercitada, ela vai trazer as coisas para o seu devido lugar. Tudo que você não fez antes, não é tarde, pode começar hoje. De pouco a pouco você vai começar a ver a mudança na sua vida, na sua casa, no meio da sua família. Deus é fiel. O plano de Deus para nós são pensamentos de paz para nos dar o fim que desejamos. Só depende de cada um de nós, amados. Portanto, pode ser que demore um pouco, mas se você começar no esforço a dar atenção e a se preocupar com o que você está comunicando, de que forma você está comunicando,
você vai obter êxito. E o plano de Deus para nós, como família, família é projeto de Deus, não é invenção do homem. Deus planejou, Deus estabeleceu. Ele tem apreço pela família, porque é um projeto de Deus. Sua família, colocando os pingos nos is, procurando colocar as coisas no seu devido lugar, a minha e a sua família vai ocupar o seu lugar de luzeiro neste mundo, que é o plano do Senhor. Sermos exemplo, famílias que dão exemplo. Amém? Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o nosso Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem